A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. O texto profético que acabamos de ler descreve um futuro onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Nos episódios anteriores, nós vimos que esta imposição vai além de uma simples transação comercial, visto que a marca da besta é uma falsificação satânica dos selos de Deus. Logo, ela não se refere apenas a um dispositivo tecnológico, e sim principalmente um pacto irrevogável com o reino das trevas, que requer a submissão total do ser humano à autoridade da besta. Mas e se essa profecia, em vez de ser uma alegoria distante, for uma descrição assustadoramente precisa de uma infraestrutura que já está nos seus estágios finais de construção? Bem-vindos à série A Marca da Besta ou Engano Final. Neste episódio, nós abordaremos um dos principais pontos referentes à marca da besta, que denominamos como sendo a economia do controle. O nosso objetivo aqui não é de sensacionalismo, mas a clareza. E para isso, vamos começar olhando para o passado. As raízes históricas do controle econômico. O que João escreveu no Apocalipse, incluindo a profecia sobre a impossibilidade de comprar ou vender, não era um mero exercício de imaginação sobre um futuro distante. Pelo contrário, boa parte da sua escrita estava profundamente enraizada na realidade opressiva do Império Romano da época. A economia romana era uma ferramenta de poder estatal e imperial, controlada por um governo que perseguia e marginalizava os cristãos. Por isso, muitos teólogos adotam a interpretação preterista, que defende que as profecias do Apocalipse se referem, em sua maioria, a eventos e figuras do século I, como a perseguição de Nero, a queda de Jerusalém. Agora, apesar de não concordar totalmente com a visão preterista, é inegável que ela destaca um ponto crucial: a revelação das profecias do Apocalipse. Como a maioria das profecias bíblicas, ela é progressiva. O Império Romano não é um ponto final, mas sim um ponto de partida fundamental, pois oferece um modelo de como o poder, o controle, podem se manifestar de forma global e econômica. Portanto, entender o Apocalipse a partir desse contexto histórico nos permite enxergar padrões de comportamento e estruturas de poder que se repetem ao longo da história, nos preparando para identificar e resistir a manifestações futuras de sistemas de controle. Dito isso, imagina a nota de dinheiro. Hoje ela tem a face de um herói nacional, um símbolo, não é verdade? Na Roma antiga, as moedas carregavam a face de um indivíduo vivo, o imperador, muitas vezes com títulos divinos. Usar essa moeda não era só uma troca, era uma reafirmação contínua da autoridade do imperador. Recusar-se a usá-las ou participar do culto imperial era um ato de rebelião. Mas esse controle ia muito mais além das moedas. As guildas ou colegia eram associações profissionais e religiosas. Elas eram vitais para o comércio e a coesão social, mas também se tornaram um mecanismo de exclusão. A filiação a essas guildas concedia benefícios e acesso, enquanto a recusa em participar, muitas vezes por motivos religiosos, já que as guildas frequentemente exigiam rituais de culto ao imperador, resultava em ser barrado das redes de comércio e cooperação. Naquela época, a impossibilidade de comprar ou vender não era uma mera profecia, mas uma realidade diária para aqueles que, por sua fé,
se viam marginalizados, o que nos leva ao presente. A digitalização da sociedade e o dinheiro programável. Nos dias de hoje, nós temos visto que a sociedade global está em uma transição acelerada para um sistema sem dinheiro físico, a chamada sociedade cashless. Eventos como a pandemia que tivemos há pouco tempo atrás aceleraram drasticamente essa marcha. E as motivações declaradas são nobres: eficiência, segurança, inclusão financeira, né? Neste cenário surgem as moedas digitais de Banco Central, as chamadas CBDCs. Simplesmente a versão digital da moeda de um país, emitida e regulada pelo seu Banco Central. Elas são a resposta dos governos para a ascensão das criptomoedas. Mas a característica mais significativa das CBDCs é o potencial para o dinheiro programável. Isso significa, gente, que o dinheiro poderá ter regras embutidas em sua arquitetura. Deixa eu exemplificar para vocês. Uma unidade de moeda poderia ser programada para expirar, ser restrita a certos tipos de compras ou ser utilizada apenas em uma área geográfica específica. A narrativa oficial é que isso pode ser usado para políticas fiscais mais eficientes. No entanto, a mesma infraestrutura, que inclui os chamados desbancarizados, pode, com uma mudança política, se tornar uma ferramenta para excluir ou censurar dissidentes. A privacidade, ao contrário do dinheiro físico, é um dos principais pontos de debate. O sistema pode deixar um rastro digital permanente, permitindo o monitoramento de todas as transações. Projetos pilotos já estão em andamento em todo o mundo. O Yuan Digital da China é o maior e mais avançado deles. Lá ele já é visto como uma ferramenta de vigilância e controle governamental. No Brasil, o projeto Drex também está em fase de testes. E na Europa, o euro digital também já está em fase de elaboração bem avançada. Essa duplicidade é clara. Eficiência e inclusão de um lado versus riscos de controle e vigilância total do outro. A espinha dorsal e o cérebro do sistema. Agora, se as CBDCs são a nova arquitetura de controle, quais são os principais candidatos à espinha dorsal e ao cérebro desse sistema? A resposta está em 3 tecnologias convergentes: o blockchain, a inteligência artificial e a computação quântica. O blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, descentralizado e imutável. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O blockchain é como um livro-razão digital distribuído. Isso quer dizer que uma cópia completa desse livro-razão é armazenada em cada um dos computadores que participam da rede. Quando uma nova transação acontece, ela é validada pelos computadores da rede, esses nós, e uma vez aprovada, é adicionada a um novo bloco. Esse novo bloco é então anexado à cadeia, ou blockchain. E todas as cópias do livro-razão em todos os computadores da rede são atualizadas com essa nova informação. Essa distribuição de cópias completas é o que torna o blockchain tão seguro e transparente. Se alguém tentar alterar uma transação em uma das cópias, as outras milhares de cópias da rede rapidamente identificam e rejeitam a alteração, pois elas não se correspondem. É a diferença entre ter um único registro central, que pode ser facilmente adulterado, e ter milhares de cópias idênticas que se protegem mutuamente. O blockchain surgiu em 2009, junto com o Bitcoin, possibilitando que as pessoas realizassem transações totalmente seguras de compra e venda de Bitcoin, sem a necessidade de permissões de intermediários, como bancos e entidades governamentais. Portanto, blockchain é sinônimo de segurança, privacidade e liberdade. Assim, os governos e grandes corporações, percebendo o poder do blockchain e como ele está cada vez mais ganhando espaço, adaptaram a tecnologia, criando o chamado blockchain permissionado ou blockchain permissionada, onde o acesso e a participação são restritos a um grupo pré-definido de entidades.
Desta forma, o blockchain passa a ser uma nova e poderosa infraestrutura para os mesmos intermediários exercerem um controle muito mais rígido e eficaz. Essa nova forma de blockchain já está sendo usada para gestão de identidade digital, testes na União Europeia para passaportes digitais, por exemplo, rastreamento de cadeias de suprimentos, usado pela Walmart e também pela IBM, setor de saúde, armazenamento de históricos médicos imutáveis e energia, monitoramento de consumo de redes inteligentes. Através dessa poderosa tecnologia é possível concentrar todos os registros de um cidadão em um único perfil, tanto dados referentes à sua saúde, como impostos, movimentação financeira, histórico educacional, consumo e até comportamento social, tudo atualizado online. Portanto, com blockchain, a criação de uma identidade global única e digital que servirá como a chave para acessar qualquer serviço ou transação já é algo totalmente possível, criando assim a infraestrutura para uma economia totalmente controlada e auditável. É isso mesmo. Agora, se o blockchain permissionado é a espinha dorsal, a inteligência artificial é o seu cérebro. Enquanto o blockchain registra tudo, a IA interpreta e decide. Atualmente, uma IA tem a capacidade para processar bilhões de dados em tempo real. Ela reconhece rostos, câmeras de vigilância na China já rastreiam populações inteiras. Ela analisa padrões de consumo e comportamento online, o que já é feito pelo Google, pela Meta, pela Amazon. Constrói modelos preditivos, usado muito já em bancos e governos. A IA também pode ser usada para gerenciar um sistema de pontuação social, onde seu comportamento, suas opiniões políticas, religiosas e até mesmo seus hábitos de consumo são avaliados para determinar a sua elegibilidade. Algo semelhante já está acontecendo há anos na China, com o sistema de crédito social, onde comportamentos como pagar dívidas em dia, obedecer leis de trânsito e até interações online influenciam se você pode viajar, acessar crédito ou até mesmo matricular seus filhos em escola. O mesmo princípio pode ser aplicado em uma escala global, integrando IA com as CBDCs e as identidades digitais, automatizando decisões sobre quem pode comprar, quem pode vender ou acessar determinado serviço, ou seja, tudo. Lembre-se que as próprias redes sociais já deixam a cargo da IA a responsabilidade para censurar conteúdos considerados inadequados. Um ensaio do que pode ser aplicado em toda a economia. E a gente não poderia passar para o próximo tópico sem falar um pouco sobre a computação quântica, o seu extremo poder e a sua importantíssima ascensão. A computação quântica é uma tecnologia emergente que já mobiliza trilhões de dólares em investimento, gente. É uma coisa impressionante. Enquanto os computadores tradicionais operam com os bits 0 e 1, os quânticos usam os qubits, que podem estar em múltiplos estados simultâneos. Isso permite resolver problemas em segundos que levariam milhares de anos em supercomputadores atuais. A computação quântica é algo tão impressionante que o seu poder de processamento pode tornar possível fazer coisas que eram totalmente sem possibilidades de serem feitas antes, como, por exemplo, quebrar a criptografia que protege bancos, e-mails e até mesmo blockchains e sistemas militares. Portanto, a computação quântica abre um portal para novos e altíssimos níveis de vigilância, controle e poder computacional. Não é à toa que bancos e governos estão em uma corrida frenética e desenfreada para desenvolver a criptografia quântica, porque eles sabem muito bem que quem a dominar primeiro terá a chave universal para todos os dados digitais do planeta. Isso poderia significar, na prática, controle absoluto da informação global.
Nessa perspectiva, gente, o blockchain sendo a espinha dorsal e a IA o cérebro desse sistema, a computação quântica será a chave mestra, que no futuro poderia desbloquear e decifrar qualquer tipo de dado, consolidando o controle total sobre a informação e a privacidade. Para alguns, essa tecnologia poderia servir como uma ferramenta definitiva para decodificar e centralizar o poder em um nível global, cumprindo assim o seu papel no cenário profético. O elo oculto, a integração humano-máquina. E qual é a interface final entre o ser humano e este sistema? O movimento transhumanista. O transhumanismo é mais do que uma tecnologia. É uma filosofia que prega que o ser humano deve superar suas limitações biológicas e se aprimorar por meio da fusão com dispositivos tecnológicos. É a mistura homem e máquina. Vamos para algumas aplicações que já estão em andamento. Aplicações como chips implantáveis para pagamento já são uma realidade comercial em vários países. Esses dispositivos, pouco maiores que um grão de arroz, permitem pagamentos e acessos apenas aproximando a mão de um leitor, de um scanner. A adoção é impulsionada pela conveniência, claro, eliminando a necessidade de carregar carteiras e até smartphones. De forma mais avançada, as interfaces cérebro-computador, BCIs, estão em desenvolvimento. A mesma tecnologia que pode devolver a mobilidade também abre porta para o monitoramento de pensamentos, emoções e intenções, levantando debates urgentes sobre neurodireitos e a necessidade de proteger a liberdade cognitiva. A mesma inovação que facilita uma compra pode ser usada para registrar cada pensamento, ação e transação, transformando o corpo em um terminal do sistema de controle. Como você sabe, já existem empresas aí com pesquisas em estado avançado de implante de chip no cérebro das pessoas. Portanto, o transhumanismo abre a porta para a realização do controle biométrico em tempo real e a conexão direta entre pensamento e rede digital, integrando as pessoas a um poderoso sistema de controle, transformando-as em partes vivas de uma rede global. Conclusão. A análise que nós fizemos nesse vídeo, gente, demonstra que o sistema de controle econômico descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, principalmente, não é um evento isolado, mas o ponto culminante de uma jornada histórica e tecnológica que já vem há muitos e muitos anos. O que outrora foi a moeda com a face do imperador e as guildas de exclusão na Roma Antiga, hoje se expressa em uma sociedade cashless, nas CBDCs, em algoritmos de inteligência artificial e nas redes de blockchain permissionada. Vivemos numa era em que tudo tende a tornar rastreável, mensurável e controlável. Nossa reputação digital já pesa mais que a palavra dada pessoalmente. Nossos hábitos de consumo já são analisados como previsões de comportamento. A nossa identidade física já está virando uma identidade digital. Todos vocês sabem disso. E assim, pouco a pouco, cada avanço em nome da conveniência, da segurança, nos aproxima de uma realidade em que o acesso à economia, à comunicação e até à mobilidade será condicionada não apenas por escolhas políticas ou sociais, mas em última instância, pela fidelidade espiritual. Aqui está o ponto central que temos sempre ressaltado. A marca da besta irá muito além de um mero dispositivo ou tecnologia, pois ela será um ato de adoração e submissão. Ela não estará apenas sobre a pele, mas será uma confissão pública e irrevogável de lealdade à besta. Isso significa que o verdadeiro campo de batalha não é o celular, o cartão, a moeda digital ou o chip, mas sim o coração humano. O perigo não está na existência dessas tecnologias, gente, mas no momento em que o sistema exigir que a fidelidade a ele implica a negação a Cristo. Enquanto esse ponto não chega, não se trata de abandonar o Pix, o cartão de crédito, até mesmo a sua criptomoeda.
mas se trata de viver em vigilância, discernimento e fidelidade ao Senhor, porque o ensaio já está em andamento. Na verdade, as cortinas desse espetáculo profético estão prestes a ser abertas. Eis o chamado para nós não ceder ao pânico, à ansiedade, mas sim nos voltar à esperança. Não à paranoia, mas à preparação espiritual. Não ao medo da tecnologia, mas ao temor santo diante do Deus Altíssimo. Portanto, meus amados, que o avanço desse sistema global nos leve não ao desespero, mas à santidade. Que nos leve a examinar a vida, a cortar os laços com o pecado e a fortalecer a nossa comunhão com Cristo, porque mais do que nunca o tempo se abrevia. E quando chegar a hora da pressão máxima, lembremos-nos da promessa do nosso Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho